Bom, como eu estava comentando com vocês, pessoal, a mente seria esse conjunto de operações executadas pelo nosso encéfalo. Para alguns autores, um viés mais interacionista, a mente seria o conjunto de funções do sistema nervoso em interação com o mundo. E uma decorrência lógica desse conceito seria a noção de que o nosso comportamento seria o resultado, portanto, da função encefálica. Ou seja, a partir do momento em que nós entendemos que o comportamento é a interação entre o organismo e o ambiente, qual é a parte do organismo que propicia essa interação com o ambiente? É o sistema nervoso. Como eu expliquei para vocês na semana passada, na nossa primeira aula, o sistema nervoso ele tem como função primordial captar informações, processar essas informações e executar ações ou dar respostas a partir desse processamento de informações. E aí, pessoal, ao longo da história, nós tivemos o desenvolvimento de duas grandes visões acerca da forma com a qual o comportamento teria relação com o encéfalo ou o sistema nervoso. Evidentemente, o sistema nervoso central, né? E essas duas visões, elas são opostas. Elas apresentam características bem distintas entre elas. A primeira dessas visões é denominada de holística. De acordo com essa concepção, todas as regiões encefálicas participariam de uma determinada operação mental, de um determinado processo cognitivo básico ou de um determinado comportamento. Contrapondo-se a essa perspectiva, nós temos a visão localizacionista. Essa visão pressupõe que regiões encefálicas específicas participariam de operações mentais específicas, ou seja, de processos cognitivos básicos bem específicos ou até mesmo de determinados comportamentos. Hoje em dia nós sabemos, meus caros, que essas duas perspectivas elas estão certas e estão erradas em certa medida. Depende da função, depende do comportamento. Existem realmente funções, vamos pensar, por exemplo, a linguagem. A linguagem apresenta um grau de localização muito mais, eu diria, específico do que a memória, por exemplo. A nossa memória se encontra muito mais difusa, ao passo que a nossa capacidade de linguagem, seja de compreensão, seja de expressão, acaba tendo uma localização mais específica. Mas isso vocês vão aprender de maneira bem mais detalhada ao longo desse semestre. Né? Como eu disse para vocês, um dos principais objetivos da disciplina é apresentar a vocês uma perspectiva neuropsicológica, ou seja, a relação entre comportamento, processos mentais e o sistema nervoso. Então, nós vamos aprender bastante sobre quais são as áreas associadas a determinados processos mentais, a determinados comportamentos. Tá certo, pessoal? Isso é mais uma perspectiva histórica, só para vocês terem uma visão, né? Ainda dentro dessa perspectiva histórica, eu queria fazer uma espécie de panorama com vocês acerca dos estudos do sistema nervoso. Então, uma primeira descrição um pouco mais pormenorizada da célula nervosa, né, do neurônio, foi feita pelo holandês Anton van Leeuwenhoek, em 1719. O Van Leeuwenhoek, ele desenvolveu muitas lentes para microscópios, né? Então foi graças ao Leeuwenhoek que nós temos toda uma série de descrições de determinadas células, partes, né, de tecido e por aí vai. Mas devido à limitação técnica, ou seja, a lente de microscópio do Leeuwenhoek ainda era muito incipiente, né, era muito primitiva, o que ele podia ver era isso que vocês estão vendo aí. Uma descrição muito mais de um tecido do que propriamente de uma célula. Né? Vocês lembram que o tecido é um conjunto de células. Então, em função disso, o que acontece? À medida que os recursos tecnológicos foram sendo aprimorados,
particularmente em termos de lentes, né, microscópio e tudo mais, nós começamos a ter uma descrição mais pormenorizada da célula nervosa. Então, em 1836, o pesquisador suíço Gabriel Valentin, ele fez um desenho, né, uma descrição de um neurônio, mostrando o protoplasma, aqui em A, né, vocês estão observando aqui, que é a região do corpo celular, né, aqui do neurônio. Ele fez uma descrição do núcleo, inclusive, fez a descrição do nucleolo e chegou a descrever o próprio cone do axônio, o cone de implantação do axônio. Evidentemente que devido aos recursos da época, né, porque não bastava ter apenas lente, pessoal. Eles precisavam isolar a célula, e para isolar a célula não era fácil. Eles precisavam usar determinados tipos de coloração, né, que são os corantes, para poder obter contraste na hora de observar esse material no microscópio, técnicas de lavagem, enfim. Não, era uma tecnologia realmente bastante incipiente. E ainda assim, olha que interessante a descrição dele do corpo celular de um neurônio. Ele não conseguiu observar os dendritos, né, aqueles filamentos e tal, mas o básico da célula já está aí descrita pelo Valentin, né, em 1836. Algum tempo depois, o alemão Otto Deiters, utilizando recursos ainda mais sofisticados, principalmente de coloração, conseguiu descrever essas imagens belíssimas que vocês estão vendo aí, conseguiu descrever os neurônios de uma maneira muito próxima da realidade. Vocês estão vendo aí a representação daquilo que o Deiters observava, e olha só que fascinante, né? Nós já temos aqui a presença de corpo celular, nós já temos aqui a presença de axônio, temos aqui a presença dos dendritos. Então, as estruturas básicas do neurônio já estavam sendo observadas e descritas já nessa época. E aí, pessoal, na última década do século XIX, nós tivemos um avanço muito grande na descrição, né, da célula neuronal, e nós tivemos o desenvolvimento da nomenclatura. Então, em 1889, Wilhelm Reis, ele estabelece a nomenclatura de dendrito para aqueles prolongamentos ali do corpo celular. Em 1896, Rudolf von Kürliker estabelece a nomenclatura para axônio, para aquele prolongamento ali do corpo celular, né, que vai desembocar ali no terminal axônico. E, finalmente, em 1891, Wilhelm von Waldeyer estabelece a nomenclatura neurônio, que passa a ser empregada para designar a célula nervosa. Como vocês estão vendo, pessoal, é uma nomenclatura relativamente recente, né? De 1891 para cá, vocês estão vendo que é uma nomenclatura relativamente recente, e os estudos sobre a célula nervosa, elas ganharam muito fôlego ali no final do século XIX, início do século XX, basicamente em função do desenvolvimento de novas técnicas, sejam novas lentes, né, novos microscópios, sejam novas técnicas de coloração de células que permitiam uma melhor visualização, melhor contraste. Aqui na sequência do panorama histórico, eu saio um pouco da descrição da citologia e eu entro nas questões fisiológicas especificamente, né? Então, alguns dos pais, entre aspas, da neurofisiologia, nós temos ali o francês Claude Bernard, nós temos ali o alemão Paul Ehrlich e o britânico John Langley. E cada um deles, de maneira independente, nos seus respectivos laboratórios, acabou chegando à conclusão que os neurônios se comunicariam entre si por meios químicos. Essa talvez seja uma das grandes, digamos, concepções acerca do funcionamento da comunicação neuronal, porque durante muito tempo, e isso acontecia em função da dificuldade de visualização dos neurônios, né?
E isso acabava levando muitos pesquisadores a acreditarem que os neurônios estavam fisicamente ligados entre si. E se eles estavam fisicamente ligados entre si? Já no século XIX, se sabia que os neurônios conduziam energia elétrica, né? Conduziam impulso elétrico. E, eventualmente, descobriu-se que a membrana plasmática de um neurônio funcionava como um capacitor, portanto, como um acumulador de cargas elétricas. Ficou a polêmica acerca, mas como é que um neurônio se comunica com o outro? Se eles estão fisicamente ligados entre si, a comunicação se dá por contato, né? É a famosa sinapse elétrica. Por outro lado, esses homens que vocês estão vendo aí, devido a uma série de evidências indiretas. E por que as evidências elas são indiretas, meus caros? Porque eles não tinham como observar, né? Eles não tinham tecnologia na época para observar a fenda sináptica. Então, eles deduziam através de cálculos de velocidade de transmissão, magnitude de determinados reflexos, ou seja, eram todas medidas fisiológicas indiretas que mostravam que havia um pequeno atraso em relação ao tempo de resposta que se esperaria que acontecesse caso os neurônios tivessem uma comunicação elétrica direta, né? E aí estariam realmente fisicamente ligados entre si. Segundo esses autores, aí a gente tem os trabalhos do Sherrington também, eu não quis colocar aí para vocês, mas o Charles Sherrington, né, um fisiologista britânico, que fez alguns estudos muito importantes com determinadas substâncias e velocidade de transmissão do impulso elétrico. E nos cálculos do Charles Sherrington, havia uma discrepância, né? Segundo ele, se os neurônios estivessem fisicamente ligados entre si, a velocidade com a qual um determinado reflexo aconteceria seria um pouco mais rápida do que se esses neurônios estivessem, portanto, fisicamente afastados entre si e houvesse uma outra forma de comunicação, né? O que ele descobriu? Que, na verdade, existe esse atraso. E como existe esse atraso, deduz-se, né, eles deduziram naquela época que possivelmente os neurônios não estariam fisicamente ligados entre si. Essa polêmica, pessoal, ela acompanhou essas questões da neurofisiologia e também da citologia durante muitos anos e só foi esclarecida tempos depois. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que essa polêmica foi esclarecida, né? Se os neurônios são fisicamente ligados entre si de fato, ou se entre as células nervosas existiriam espaços, e esses espaços seriam denominados de fendas sinápticas, né? Trouxe para vocês aí mais uma série de estudos, né, desenvolvidos pelos alemães Johannes Müller, Emile Dubois, Raimond e Hermann von Helmholtz. Helmholtz, inclusive, vocês devem ter visto alguma coisa sobre ele lá na introdução à psicologia, os estudos de psicofísica, né? O Helmholtz, ele deu uma contribuição interessante nessa área, né? Mas o que esses autores eles acabaram descrevendo? Que a atividade elétrica de um neurônio afeta a atividade de um neurônio adjacente. Meus caros, essa descoberta que eles realizaram ali durante o século XIX é uma das bases do conceito que nós temos hoje de comunicação neuronal. E observem que eles deduziram isso apenas por observação indireta, pois o neurônio só pode ser observado de uma maneira detalhada por meio de microscopia eletrônica. A microscopia óptica possibilita uma visão muito limitada, muito superficial do neurônio, como nós vimos ali no trabalho do Otto Deiters, né? Por exemplo. Aqui a gente tem uma série de estudos, né, mostrando essa questão da transmissão neuronal, né, e como que eles calculavam essa diferença de transmissão, né, de tempo de transmissão. Não vou detalhar isso com vocês, isso não interessa tanto para nós psicólogos, mas só para mostrar para vocês como é que eles descobriram isso, né? Então, eles tinham alguns equipamentos específicos para fazer a mensuração da condução do impulso elétrico na musculatura, como se fosse uma espécie de bisavô da eletroneuromiografia, né? Mas de uma maneira indireta. Aí está o esboço do equipamento, e aqui está o equipamento real, né? Temos aí uma fotografia
extremamente interessante, mostrando o equipamento de mensuração da transmissão aí do impulso, né, muscular, do impulso elétrico na musculatura. Alguém ia perguntar, me parece? Por favor, minha cara, à vontade. Acho que a senhorita Ana Júlia me fez aqui um comentário. Só um instante, viu, minha cara, que eu vou retomar aqui para você, que eu manualmente eu não consigo, eu tenho que voltar, tá? Só um instante, por favor. Pessoal, enquanto eu volto aqui a imagem, alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu estou falando? Fiquem à vontade. Parece que alguém ia fazer um comentário. Eu não sei Por se eu favor. fizer a pergunta toda, é porque do nada mudou, ficou mudo aqui o microfone, eu acho que eu apertei sem querer. Mas é porque não deu para ver a frase completa, que fica muito grandão e corta. Não sei se é só comigo. Era Aí, comigo também. essa imagem, né, pessoal? Isso. Trabalho ali do Miller, do Professor, Raymond, né, do von Helmholtz. Pois não, minha cara, à vontade. se for possível também, tem como voltar lá onde fala sobre as duas visões opostas, em relação Sim, ao sem problema, minha encéfalo e cara. o comportamento? É porque ficou Aqui. faltando uma palavra. Não, sem problema, minha cara. Obrigada. Pois não. Gente, mais alguma dúvida? Aproveitando essa pequena pausa, alguém gostaria de tirar alguma dúvida, um esclarecimento? Vamos em frente? Então, pessoal, olha só. Chegamos àquele momento, então, que eu disse para vocês, né? As duas visões distintas sobre a forma com a qual os neurônios estariam ligados entre si. De um lado, nós tínhamos a chamada teoria reticular, que foi proposta pelo citologista italiano Camillo Golgi. Então tá aí a imagem do Camillo Golgi para vocês, junto com o esboço dele, sobre uma rede de neurônios. E as ideias do Camillo Golgi eram de que os neurônios estavam fisicamente ligados entre si. Eles estariam, portanto, formando um retículo, ou seja, uma rede, tal qual a imagem que vocês estão observando. Então, na visão do Camillo Golgi, os neurônios estariam, portanto, fisicamente ligados entre si. Eu quero Marcos, Eduardo está comentando redes neuronais. Na época, eles não usavam essa expressão, né, da forma como modernamente nós utilizamos, mas seria mais ou menos por aí, viu, meu caro? Então, para eles, os neurônios eles estavam dispostos em verdadeiras redes, ou seja, retículos, fisicamente ligados entre si. Opondo-se à perspectiva de Camillo Golgi, nós tínhamos o citologista espanhol Santiago Ramón y Cajal. Então, está aí a imagem dele para vocês. Ramón y Cajal, ele postulava a chamada teoria neuronal. Segundo ele, os neurônios estariam afastados entre si, eles não estariam fisicamente ligados uns nos outros, eles seriam células independentes. E como células independentes, eles também estariam, além de serem células independentes, eles também estariam fisicamente afastados uns dos outros, e esse espaço entre os neurônios não poderia ser observado naquela época, ele era apenas deduzido, como eu disse para vocês. Então, vocês estão vendo aí o esboço de um desenho, né, de uma rede neuronal proposta pelo Ramón y Cajal. Em essência, não se diferencia muito da proposta do Camillo Golgi, porque eles não tinham como descrever, né, gente? Eles não tinham como observar. Mas lembra dos estudos indiretos da neurofisiologia que eu comentei com vocês, né? Charrington, do Langley, né? Aquele pessoal todo que eu descrevi para vocês. Minha cara Mirra, por favor, à vontade. Professor, essas linhas aí em cima, é fibras, tipo fibras musculares, ou isso é na cabeça? Não, aqui ele estaria descrevendo camadas, né? Como Ah, se sim. fosse, vocês se lembram lá dos estudos de vocês da neuroanatomia, Uhum. seriam aqueles estamentos dos tecidos, na verdade, do tecido nervoso, em que nós teríamos corpo celular, nós teríamos uma parte que predomina os axônios, outra parte que estaria ali
os dendritos, terminais axônicos e por aí vai. Então, ele descreveu aí uma grande rede, vamos dizer assim, né? Excelente a sua pergunta. Vamos aqui na sequência, pessoal. E aí, em 1891, Santiago Ramón y Cajal postulou a sua chamada doutrina neuronal. A doutrina neuronal do Ramón y Cajal tem 4 itens, aí por alguma razão eu acabei repetindo, né? Tudo mas são 4 itens. E essa doutrina é muito interessante porque até hoje nós podemos memorizar aspectos dessa doutrina para compreender o sistema nervoso. Então, primeira afirmativa da doutrina neuronal de Ramón y Cajal. O neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Pessoal, vamos entender essa frase. O que é uma unidade estrutural? É uma unidade anatômica. Então, o que significa isso? O sistema nervoso não é formado apenas por neurônios. Vocês aprenderam lá na neuroanatomia que nós também temos as famosas células da glia, né? Dendrócitos, oligodendrócitos, astrócitos e por aí vai. No entanto, a base estrutural, ou seja, anatômica do sistema nervoso é o neurônio. É a unidade básica, anatômica, isso significa estrutural. Por outro lado, unidade funcional é do ponto de vista fisiológico, é o ponto de vista de funcionamento. O neurônio, ele é a unidade também básica do ponto de vista fisiológico. Segunda afirmativa importante da doutrina neuronal do Ramón y Cajal. Os neurônios são células individuais. Eu já tinha antecipado isso, né? Quando eu estava mostrando a imagem descrita por ele. Terceiro item. O neurônio tem 3 componentes básicos. Os dendritos, o corpo celular, na época chamado de soma, e o axônio. Evidentemente, né, pessoal, que hoje em dia nós vamos dizer o seguinte: o neurônio é formado de dendrito, corpo celular, axônio e terminal axônico. No terminal axônico vão acontecer alguns eventos que, inclusive, vocês vão conhecê-los de forma bem pormenorizada. Pessoal que já deu uma lida lá no capítulo, com certeza já pelo menos observou superficialmente, não é, durante a leitura, a descrição desses mecanismos que ocorrem ali no terminal axônico de um neurônio, né? E finalmente, a condução do estímulo, que hoje em dia nós chamaríamos a transmissão do impulso nervoso ou impulso elétrico, ela ocorre dos dendritos ao corpo celular, ou seja, ao soma, e de lá ao axônio. Isso se mantém, né, bastante claro até os dias de hoje. A transmissão do impulso nervoso, ela vem dendrito, corpo celular, axônio, terminal axônico. Evidentemente que, posteriormente, eu vou explicar a vocês que existem outras formas, digamos assim, de comunicação neuronal. Outras formas que eu digo, por exemplo, a forma clássica, você tem o terminal axônico de um neurônio chamado de pré-sináptico, estabelecendo comunicação com o dendrito de um segundo neurônio denominado de pós-sináptico. Então, você tem ali uma sinapse que é constituída por um terminal axônico e um dendrito. Mas você pode ter também a comunicação entre um terminal axônico e uma parte do corpo celular de outro neurônio, né? Terminal axônico de um neurônio pré-sináptico e corpo celular de um neurônio pós-sináptico e por aí vai. Não vou entrar nesses detalhes agora com vocês, tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Por enquanto, questões históricas, né, pessoal? O Marcos, de forma até bastante prudente, já antecipou ali uma informação relevante, tá, meu caro? Seu raciocínio não está errado não, viu? Não vou dizer que sim nem que não, né? Mas seu raciocínio não está errado não. Né? Os professores adoram coisas que têm 3, 4 itens, né? Tudo que tem listinha é algo que chama atenção para uma eventual avaliação. Então aí mais uma foto, né, de Santiago Ramón y Cajal. Aí mais um desenho interessantíssimo
do Cajal sobre desenvolvimento neuronal e, posteriormente, verificou-se, só a partir dos anos 50, que quem estava correto, né? Camilo Golgi ou Santiago Ramón y Cajal. Com o advento dos microscópios eletrônicos nos anos 50, verificou-se que Ramón y Cajal estava mais certo. Por que nós vamos dizer que ele estava mais certo? A maioria a maioria das conexões entre neurônios se dá através de uma comunicação, né? Através de uma fenda sináptica, ou seja, a maioria dos neurônios está fisicamente afastada uns dos outros através de um espaço que é denominado de fenda sináptica. Mas o Camilo Golgi não estava totalmente errado, pois existem sim alguns neurônios que estão fisicamente ligados uns nos outros. Nesses neurônios nós vamos ter a sinapse dita elétrica, né? Já naqueles neurônios, a maioria deles, que estão afastados fisicamente entre si, né, pela fenda sináptica, nós vamos ter a chamada comunicação química. E que, para a grande felicidade de vocês, estudantes de psicologia, os neurônios que nos interessam são aqueles de determinadas áreas do sistema nervoso vinculados aos processos mentais, né, aos processos cognitivos básicos. Como eu disse, para a alegria de vocês, esses neurônios estão fisicamente afastados entre si, portanto, a comunicação entre eles é química, e por isso a necessidade de se aprender a neurotransmissão. Química e não elétrica, ok? Me parece que alguém havia levantado a mão virtualmente. Por favor, fique à vontade. Professor, então, via de regra, os neurônios que estão fisicamente separados fazem sinapse química, e os que estão fisicamente juntos pela fenda fazem... Você entendeu? Pode repetir e continuar meu raciocínio? Não entendi, minha cara. Por favor, se você puder repetir. Perdão. Eu queria saber se é regra que neurônios que estão fisicamente separados fazem um tipo específico de sinapse sempre, e os fisicamente juntos fazem um tipo de sinapse sempre. E qual sinapse é, para os separados e para os juntos? Excelente, agora eu entendi o seu raciocínio, minha cara. Em biologia, é muito complicado usar a expressão sempre, porque os seres vivos, né, e as células, né, que são as unidades funcionais básicas, né, dos seres vivos, eventualmente podem sofrer, os organismos, né, podem passar por determinadas modificações. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, mutações, enfim. Eu não quero entrar tanto nesse detalhe genético, né? Mas, se eu pudesse simplificar, minha cara, só didaticamente. Didaticamente, a resposta seria sim. Na vida real, eu não posso afirmar categoricamente que é sempre assim. Isso porque os organismos, como eu disse para você, né, minha cara? Os organismos vivos, eles apresentam, eventualmente, a ocorrência de mutações. Então, vai que, num determinado, né, momento, alguns neurônios específicos que são ligados fisicamente entre si, sabe-se lá por quais razões, algum tipo de mutação específica, alguma variação, alguma variabilidade genética, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E mesmo fisicamente ligados, eles acabam se comunicando de forma química. Não faz muito sentido, né? Uma vez que a comunicação elétrica é a comunicação mais simples, digamos assim, a mais lógica, mas vai que, né? Mas simplificando a minha resposta, minha cara, para não confundir demais, você pode, para fins gerais, para fins didáticos, considerar isso. Que os neurônios que estão fisicamente ligados entre si fazem as chamadas sinapses elétricas. A transmissão direta do impulso elétrico de um neurônio para o outro. Por outro lado, os neurônios que são a maioria, como eu disse para vocês, né?
que estão afastados entre si fisicamente pela fenda sináptica, esses neurônios eles fazem a chamada sinapse química, tá? E tem um sentido lógico para isso. Como existe esse espaço intercelular, vamos dizer assim, né, entre as células, que é a fenda sináptica, o impulso elétrico não seria capaz de passar de uma membrana plasmática de um neurônio para outra membrana plasmática. Você entendeu, minha cara? Então, por isso que existe um mecanismo intermediário e que é fascinante. Eu sou encantado com esse mecanismo, porque se a gente for parar para pensar, um evento do ambiente, sei lá, uma imagem, que é transformada no impulso elétrico pela nossa retina, ou seja, a nossa retina é um aparelho de transdução, vai converter a luz que reflete num objeto qualquer em um impulso elétrico. Isso, a partir daí, esse impulso elétrico passa a trafegar ali nas vias aferentes sensitivas, que são sensitivas, né? Vias aferentes são vias sensitivas, que compõem ali o famoso nervo óptico, né? Que são as vias aferentes visuais. O que está acontecendo ali, minha cara? De neurônio para neurônio, aquela imagem que foi convertida no impulso elétrico lá lá no terminal axônico, esse impulso elétrico promove a abertura de um canal regulado por voltagem de cálcio. No momento em que o cálcio é admitido no interior ali do terminal axônico desse neurônio, né, que está transmitindo esse impulso elétrico, começa toda uma série de reações químicas que para nós psicólogos não interessa. O que interessa é a admissão do cálcio promove a liberação de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, que é uma substância química, ele está representando o impulso elétrico, que por sua vez está representando uma imagem. Então, olha que belíssimo isso. Uma imagem é representada por um impulso elétrico, que por sua vez é representada por uma molécula química que, ao atravessar a fenda sináptica e se conectar no seu respectivo receptor, na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, promove toda uma mudança ali na membrana desse neurônio, que eu não vou entrar nesse detalhe agora com vocês, mas se esse neurotransmissor for excitatório, vai abrir canais de sódio, se ele for inibitório, vai abrir canais de cloreto. Uma dessas duas substâncias entrando vai promover ou a conservação e ampliação, na verdade, da diferença de potencial ali, né, da membrana plasmática do neurônio. É o caso da entrada do cloreto, ou seja, acontece a hiperpolarização da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, e, ou seja, não acontece nada, não há transmissão ali da informação, digamos assim, não há o disparo daquele neurônio, ao passo que quando se trata de um neurotransmissor excitatório e se abre um canal de sódio, no momento em que o sódio entra, ele promove a despolarização da membrana desse neurônio e, a partir daí, através de um processo de despolarização, ou seja, de inversão da polaridade, a parte interna da membrana plasmática do neurônio é fortemente negativa, a parte externa é positiva. Então, a gente tem uma inversão dessa polaridade, e aí as cargas elétricas que estão ali no centro, digamos assim, né, dessas duas membranas, que compõem a membrana plasmática do neurônio, você vai ter ali um efeito de onda, que é o impulso elétrico. E aí o impulso elétrico ressurge. E isso vai indo, até chegar no tálamo. Chegando no tálamo, essa informação é retransmitida para os lábios do sulco calcarino no lobo occipital, e aí começa a percepção da imagem. E aí, de novo, nós vamos ter a capacidade de ver. Olha que fascinante isso, né? Então, Professor. Isso acontece numa sinapse... isso acontece numa sinapse química. Numa sinapse elétrica, o que vai acontecer? Aquele impulso nervoso que eu comentei com vocês, né? Ele seria transmitido pelo neurônio, né? Ou seja,
pela membrana plasmática do neurônio, passa pelo axônio e tal, e aí, como não tem espaço entre eles, não tem fenda sináptica, e ele simplesmente acaba passando para o próximo, digamos assim, né? E aí a sinapse ela acaba sendo formada por uma terminação pré-sináptica, uma membrana pós-sináptica, e a gente vai ter aí esse processo, né? As correntes iônicas, vou me permitir falar um pouco de química agora, né? Nas sinapses elétricas, as correntes iônicas, o que vai acontecer, gente? Elas vão passar diretamente pelas junções comunicantes até chegarem a outra célula, outro neurônio, né? E enquanto que nas sinapses químicas a gente vai ter aquele neurotransmissor que eu falei para vocês fazendo esse papel, esse meio de campo. Não se preocupem que depois nós vamos analisar detalhadamente a neurotransmissão química, elétrica não, que não interessa para nós estudantes de psicologia, tá bom? Alguém estava comentando alguma coisa, eu interrompi, por favor, pode perguntar, viu, meu caro ou minha cara? Cláudio, Marcos aqui. Ô, meu caro, à vontade. Isso se encaixa nas questões de pessoas que sofrem algum impacto na coluna e acaba perdendo o contato com o resto do corpo ou alguma parte do corpo? Não sei se eu entendi muito bem o seu O que eu quero questionamento, meu dizer caro. é em relação às ligações dos neurônios. A partir do momento que você sofre um impacto, talvez, abaixo do pescoço, né? Você perde o contato com esses neurônios, a transmissão desses neurônios são interrompidas? Sim, elas são interrompidas porque os axônios são rompidos. De modo geral, o que acontece numa lesão medular é uma ruptura dos axônios. Ou seja, é uma ruptura física, né? Então, dependendo da extensão da lesão, a capacidade de regeneração não é suficiente para que esses axônios se reconstituam. Então, é por isso que a pessoa acaba apresentando determinados graus de paralisia, dependendo, né, como você muito bem colocou, da altura em que ocorre essa lesão medular. Então, lesões da medula, eventualmente, são lesões de axônios. Em alguns casos, nós vamos ter, inclusive, a lesão de corpos celulares de neurônios também. Porque se vocês se recordarem lá da neuroanatomia, gente, a nossa medula, ela é formada ali, vocês vão relembrar, né? Lembra daquele corte? Pensa um corte transversal da medula espinhal. Você tem ali uma parte cinza, vocês estão lembrados? E uma parte branca, vamos dizer assim. A parte cinza são corpos celulares de neurônios. Neurônios que estão ali, né, situados na nossa medula espinhal. Que compõem, melhor dizendo. E a parte branca? A parte branca constitui-se de axônios. Ela é branca por conta da mielina, né, que é uma substância muito rica em lipídios e tal, em gordura, por isso que ela tem essa característica. Não seria por isso, viu, meu caro? Senhorita Mirra havia levantado a mão, minha cara, por favor. Não, é porque eu lembro que o professor Ulisses, quando ele estava falando disso, se não me engano, foi eu que tinha perguntado para ele sobre lesões na coluna. E ele falou que não há a transmissão de neurônios, por exemplo, não é a transmissão de neurônios, é a transmissão de impulsos, no caso, né? Porque aí tem vou mexer a mão, aí o impulso vai, né, para o lugar. Aí Exato. como tem na medula, por exemplo, um machucado, alguma coisa assim, né? Rompeu a ligação, então esse estímulo peraí, o neurônio não desce, não é que não desce, assim, né? Explicando de forma grotesca. O neurônio, esse impulso não desce por conta que não tem a passagem. Olha só, minha Aí cara, eu fiquei meio perdida nisso. Eu vou explicar com base na representação aqui do Ramon e Cajal. Mais para frente, eu tenho imagens mais modernas, digamos assim, de neurônios. Mas só para responder a sua pergunta e ao mesmo tempo esclarecer a questão do Marcos, né? Então vamos lá, vamos entender um raciocínio aqui. Vamos pensar na motricidade, né? Então, os engramas motores, que são nada mais nada menos do que conjuntos de neurônios que armazenam as relações entre determinados movimentos
e o acionamento de determinados músculos, esses engramas, que são programas, vamos dizer assim, né? Nada mais são do que conjuntos de neurônios, são neurônios de associação, que se situam lá no nosso telencéfalo, especificamente no lobo frontal. Então, vocês vão lembrar lá da neuroanatomia, eu vou voltar a falar sobre isso com vocês, ainda nesse primeiro bimestre, que lá na região do lobo frontal, nós vamos ter as chamadas áreas pré-motora e motora. Então, as áreas pré-motora e motora em conjunto, não vou detalhar agora, vou falar de modo geral, didaticamente, porque na prática elas têm funções bem diferentes, mas só para vocês entenderem agora. A área pré-motora e motora estariam relacionadas com esse planejamento, vamos dizer assim, do movimento. Vou citar o seu exemplo, minha cara. A pessoa vai lá mexer a mão. Para ela mexer a mão, tem uma área lá da região motora e pré-motora que coordena o acionamento da musculatura da mão, vamos dizer assim, né? Que permite que a gente mova a nossa mão. E aí, o que acontece, minha cara? Esses neurônios, então, fazem lá o tal do planejamento, e eu não vou entrar nesse detalhe agora, igual eu falei, mas, eventualmente, vai ser liberado o chamado impulso cortical de saída. Ele vai sair ali daquela região de planejamento motor, vai alcançar os neurônios motores que fazem conexão com os neurônios que compõem a nossa medula espinhal. Então, ó, a informação sai lá do lobo frontal. Não vamos falar de vias agora, vamos bem genericamente, só para você entender. Vai lá para a medula espinhal. Na medula espinhal, nós temos neurônios que vão fazer a conexão, ou seja, vão se comunicar com os neurônios motores. Então, o que acontece, minha cara? Uma pessoa que tem uma lesão medular, vamos pensar que é a imagem do Ramon Carralho. Evidentemente que não é esse tipo de neurônio, né? Mas só por hipótese, vão imaginar que houve uma lesão que rompeu o axônio aqui, ó. A imagem veio bem acalhada, porque tem até uma ruptura aqui, né? Lembra daquela lei, né, da transmissão do impulso elétrico? O impulso elétrico vem dendrito, corpo celular. Vamos na sequência, gente? Aqui, ó. Dendrito, corpo celular, axônio. Tá vindo o impulso elétrico. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Quando ele chegou aqui, ele não passa. Por que ele não passa? Tá rompido o axônio. Rompido o axônio, essa informação não vai chegar, esse impulso elétrico, né? Não vai chegar aqui, ó, que é o terminal axônico, ou seja, não vai abrir o canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio não vai ser admitido aqui no terminal axônico e não vai liberar o neurotransmissor que vai acionar, ou seja, vai levar à despolarização da membrana plasmática do neurônio motor. Em outras palavras, o neurônio motor não vai ser acionado. Não sendo acionado, não vai ter movimento da mão. Entendeu, minha cara, o raciocínio? Então, o que acontece é essa ruptura. Em alguns casos, nós vamos ter a própria destruição do próprio corpo celular do neurônio de associação ali da medula espinhal. Tá? Então, assim, depende muito do tipo de lesão, de onde ocorreu, de modo geral, uma lesão de axônio. E aí, como vocês estão vendo, não tem passagem. Gente, como se fosse um fio elétrico que alguém corta. Então, é muito complicada a neurogênese, né, a reconstituição desse axônio, e é por isso que, por enquanto, o tratamento, né, ele é muito mais no sentido de promover uma adaptação à lesão, ou seja, as consequências da lesão, do que propriamente o tratamento da lesão em si, né? Embora haja o desenvolvimento de novas tecnologias no sentido de tentar fazer o quê, gente? De fazer uma espécie de reconstituição disso, é uma linha de pesquisa. A outra linha de pesquisa é de utilizar formas artificiais para transmitir essa informação lá do córtex frontal, né, do lobo frontal, para os neurônios motores. Tá certo, gente? Mas eu não vou entrar no detalhamento disso, porque foge muito ao nosso escopo da aula, tá? Não sei se era bem isso que era a sua dúvida, minha cara Mirra.
não era muito bem uma dúvida, assim, era só para ver se o que o professor tinha falado estava certo, entendeu? Porque teve uma explicação diferente, mas eu entendi. Obrigada. Ok. Perfeito, minha cara. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tô vendo que vocês escreveram, né? Tem muita gente escrevendo aqui. Vamos dar uma olhadinha. Uhum. Vamos no passo a passo aqui. Muita informação. Uhum. Tá. É, entendi. Meu caro, realmente fica mais fácil responder por áudio, né? Porque acaba ficando, entre aspas, em tempo real. Para responder muitas vezes os questionamentos de vocês por mensagem, aí acaba passando um pouquinho do tempo que eu não consigo acompanhar as mensagens em tempo real, né? Então, é óbvio que vocês podem perguntar pelo chat, mas a possibilidade de eu responder acaba ficando, ou seja, vai acontecer um atraso na minha resposta, né? E se vocês me interromperem perguntando por áudio, fica mais dinâmico, mas evidentemente que vocês podem usar o canal que se sentirem mais confortáveis, né? Embora via áudio, por uma razão óbvia, né? Eu acabo respondendo no momento. Solitus Tani está perguntando. O neurônio manda resposta sem se comunicar com outro. Não sei se eu entendi sua pergunta, minha cara. Os neurônios eles se comunicam entre si, todavia não é obrigatório que eles se comuniquem. Nós vamos inclusive ver isso posteriormente. Os neurônios têm que ser estimulados para que eles se comuniquem, vamos dizer assim, né? E fisicamente ligados são apenas alguns. A grande maioria não está fisicamente ligada, não estão fisicamente ligados uns nos outros. As células não estão fisicamente, vamos dizer assim, em interação física concreta, né? Elas estão separadas por um espaço que é chamado de fenda sináptica. Não sei se era isso que você estava perguntando, né, cara? A senhorita Mira, pelo que eu entendi, o que é que os que estão fisicamente ligados se comunicam. Sim, exatamente. Fisicamente ligados, sinapse elétrica. Separados por fenda sináptica, né? E sinapse química. É mais ou menos por aí. Química pelos neurotransmissores, elétrica, sim, exatamente. Meu caro Stani. Caro Gilson, vamos ver aqui o que você está perguntando. Professor, é correto dizer? Sim, sim. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, viu, Gilson, ao longo das aulas, mas existem algumas substâncias que são neurotóxicas, sim. Eu vou falar mais sobre elas mais para frente, mas sim, é verdade. Existem algumas substâncias que eventualmente são neurotóxicas no sentido de eventualmente levar até a própria morte dos neurônios, viu? Tá correto isso, tá? Vamos na sequência, pessoal? Olha só. E aí nós temos, né, o trabalho do Ross Harrison, em 1914, que acabou dando suporte para a teoria neuronal do Ramon e Cajal. Ele utilizou um microscópio óptico bem sofisticado, técnicas de coloração bem, digamos, precisas, e ele acabou dando suporte, né, ainda que de forma relativamente indireta, à teoria neuronal, e foi somente em 1953 que nós tivemos a utilização do microscópio eletrônico por Sanford Paley, vocês estão vendo aí ele, né? O Sanford Paley, ele investigou os neurônios utilizando microscopia eletrônica. E aí, pela primeira vez, foi possível determinar que Santiago Ramon e Cajal estava correto. Então, isso aqui, essa bagunça, a princípio, que vocês estão vendo, é uma imagem muito aproximada, né, do terminal axônico de um determinado neurônio, né? E vocês estão observando aqui forte presença de vesículas sinápticas. Essas vesículas sinápticas, elas contêm os neurotransmissores. Essa parte pretinha que vocês estão vendo aqui, ó,
que tem as bordas pretas e aqui no centro cinza, isso aqui é a fenda sináptica, pessoal. Aqui é a famosa fenda sináptica. Então, vocês estão vendo como esse neurônio está fisicamente afastado desse outro neurônio? Essa membrana não está conectada com essa diretamente. Tem uma diferença tem um espaço entre elas. Esse espaço é percorrido pelas substâncias que estão dentro desses botões sinápticos ou vesículas sinápticas, que são os neurotransmissores. Tá? Acho que tem temos mais uma imagem aqui. Uma imagem mais aproximada para vocês verem. Então, a gente tem aqui um terminal axônico, isso aqui é um neurônio. Está aqui outro neurônio. Então, tem aqui outro terminal axônico. Aqui tem um dendrito de um neurônio. Então, esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é um terceiro. Vocês estão vendo aqui o espaço entre eles, né? Que é a fenda sináptica. E a junção disso aqui é chamado de sinapse. Sinapse é o local onde dois neurônios se comunicam. Tá certo, gente? Então, essa imagem é simplesmente fascinante, é uma imagem belíssima, que mostra bem aproximadamente dois neurônios se comunicando. 3 no caso ali, né? Vamos aqui mais uma imagem. Então, aqui a gente vai ter o terminal axônico, aqui a gente tem o dendrito. Então, esse aqui é o final de um neurônio, e esse aqui é um prolongamento do corpo celular de outro neurônio. Então, aqui vocês estão vendo a fenda sináptica, aqui vocês estão vendo as vesículas ou botões sinápticos. Aqui não dá para ver, né? Pelo menos não com esse grau de aproximação, mas pontinhos pretos que representariam os neurotransmissores. Aqui nessa membrana do dendrito, nós vamos ter receptores, tá? Aqui a gente vai observar um outro terminal axônico fazendo conexão com esse outro dendrito. Então, já formando uma rede, né, de neurônios. Aqui uma imagem ainda mais aproximada. Então, está aqui o neurônio pré-sináptico, está aqui o neurônio pós-sináptico. Gente, não precisa memorizar tudo. Tem certos conceitos e até certas definições que elas são lógicas. É uma questão de você entender. Quer ver como é uma questão lógica? Olha só. Aqui está a fenda sináptica. Isso aqui é um espaço, estão vendo, gente? Está aqui a membrana do neurônio, está aqui a membrana de outro neurônio. Esse espaço se chama fenda sináptica. Sinapse, de modo geral. Então, vamos entender. O neurônio que está antes da fenda sináptica, qual que é o nome dele? Neurônio pré-sináptico. O que significa o prefixo pré? Significa antes. Qual é o nome do neurônio que está depois da fenda sináptica? Neurônio pós-sináptico. O que significa o prefixo pós? Significa depois. Então, vamos pegar aquela lei, né, que na época não era uma lei, era muito mais uma hipótese, né, lá do Ramon e Cajal, mas que hoje em dia é lei, ou seja, uma descrição de fatos que permitem uma predição, né, ou uma previsão, que é o seguinte, a lei da comunicação neuronal. O neurônio pré-sináptico transmite e o neurônio pós-sináptico recebe. De novo, gente, o neurônio pré-sináptico transmite, o neurônio pós-sináptico recebe. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Pessoal, se fosse uma questão de prova para vocês, qual dos dois tipos de neurônio, pré-sináptico ou pós-sináptico, é que vai liberar o neurotransmissor? O pré-sináptico. Pré-sináptico. Mas olha a pegadinha. Pós-sináptico também libera neurotransmissores? Sim. Por quê? Porque o mesmo neurônio que é pós-sináptico em relação ao anterior, ele se torna o quê, gente? Pré-sináptico em relação ao neurônio posterior. Considerando só 2 neurônios num processo aí de transmissão. Quem que vai liberar o neurotransmissor? É o pré. Quem que vai ter os receptores
para os neurotransmissores liberados é o pós-sináptico. Ok, gente? Até aqui, dúvidas, alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos fazer uma pequena pausa para vocês poderem digerir as informações e tirar as dúvidas de vocês. Professor, você falou uma coisa que no semestre passado o professor tinha falado também, mas desde então eu não entendi direito. Você disse que sinapse é um local e não um acontecimento. Mas ele também é um acontecimento, né? A gente fala, ocorreu a sinapse. Então, sinapse é um termo para duas coisas diferentes? A grosso modo, minha cara, o que seria, do ponto de vista formal, a expressão mais correta? Para o local, nós vamos chamar fenda sináptica. Né? O local, fenda sináptica, que é esse? É esse espaço. Agora, a expressão sinapse, ela vai fazer referência tanto à região na qual acontece a comunicação entre dois ou mais neurônios, quanto ao próprio processo. Só que o que acontece, minha cara? O que é vamos dizer assim, o que é o mais correto, digamos assim? É a ideia de que a sinapse é a região. O processo é comunicação neuronal ou neurotransmissão, tá? Agora, a gente pode virar e falar assim, sinapse química. Pode. Pode falar assim, sinapse elétrica. Pode. No entanto, a palavra sinapse originalmente designa a região. É a região na qual acontece a comunicação entre os neurônios. Essa região é composta de um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, né, as membranas, as respectivas membranas deles, e uma fenda sináptica. Se isso ficou claro, minha cara, mas assim... Sinapse, então, o que é isso? Região na qual ocorre a comunicação neuronal. Fenda sináptica, o espaço entre dois neurônios. Neurotransmissão, comunicação entre dois neurônios, que pode ser elétrica ou química. Ok, minha cara? Não sei se ficou mais claro agora. Ficou sim, professor. Obrigada. Outra coisa também, essa fenda sináptica aí é composta de um líquido, né? Qualquer, assim. Qualquer não, é um líquido. É você imaginar o seguinte, minha cara, as células, elas estão envoltas em o famoso meio extracelular. Esse meio extracelular é constituído de toda uma série de substâncias, tem uma série de fluidos, tem nutrientes, tem minerais, tem, enfim, toda uma gama de substâncias. Quando nós vemos uma imagem como essa, nós estamos vendo, na verdade, de uma maneira praticamente o que? Unidimensional, como se fosse um mapa, né? Só que, na verdade, a gente tem que entender que esses neurônios, eles estão tridimensionalmente postos, né, nesse lugar. A gente tem que imaginar esses neurônios de uma maneira tridimensional. Que, na verdade, essa fenda sináptica aqui, não é que como um rio que está aparecendo, né? Está parecendo que tem uma margem, aqui tem outra margem, aqui tem um rio, de uma maneira plana. Não, a gente tem que imaginar em 3 dimensões, que na verdade isso aqui tem uma forma, né, arredondada, meio cilíndrica, e que esse espaço é como se fosse assim. Imagine 2 balões. Se eu aproximo os 2 balões, mas eu não encosto um balão no outro, o espaço entre os 2 balões, ele não é um espaço plano, né? Ele é um espaço que acompanha a curvatura dos balões, não é isso? A mesma coisa é a fenda sináptica. Então, é tridimensional, né? Vamos dizer assim. E essa fenda sináptica é preenchida, assim, por um fluido e tal, constituído de várias substâncias, etc. Por isso que tem a transmissão ali do neurotransmissor. Tá certo, minha cara? Muito boa a sua pergunta. Professor, Pois não, minha cara, fica à vontade.
É só para eu anotar, porque na hora ficou um pouco confuso, eu não anotei. Então, os neurônios, os pré-sinápticos, eles liberam os neurotransmissores. E os pós? Os pós-sinápticos recebem os neurotransmissores. Lembrando Obrigada. sempre que um neurônio pós-sináptico, ele é pós-sináptico em relação ao neurônio anterior. Mas em relação ao neurônio posterior, ele é o quê? Pré-sináptico. Porque, gente, vocês nunca esqueçam, quais são os componentes do neurônio? Dendrito, corpo celular, axônio, terminal axônico. Então, lembra da lei da transmissão? O que a lei diz? Impulso elétrico passa pelo dendrito, corpo celular, axônio, terminal axônico. A partir do momento em que ele chega no terminal axônico, ele promove a liberação de neurotransmissor. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica, se conecta no receptor lá do outro neurônio, que é o pós-sináptico, e começa toda aquela série de alterações, de alterações eletroquímicas que vão redundar no ressurgimento do impulso elétrico. Aí esse impulso elétrico ressurgiu e ele segue o mesmo caminho. Aí aquele neurônio que era pós-sináptico, agora ele é pré-sináptico em relação ao subsequente. Tá certo, minha cara? Vamos em Sim, frente, pessoal? Mais obrigada. alguma Professor, dúvida? só mais uma coisinha. À vontade, podem perguntar sem censura. Já que a maioria dos neurônios estão fisicamente separados, eu posso concluir que a maioria das neurotransmissões são químicas, né? Sim, excelente, Ok. perfeito. E isso tem implicações importantes. Aí você começa a entender por que, por exemplo, o efeito do álcool é um efeito sistêmico no sistema nervoso central. Né? Justamente por quê? Porque predominam sinapses químicas. Então, considerando o álcool como um depressor do sistema nervoso central, e ele é depressor do sistema nervoso central porque o etanol tem como mecanismo de ação o agonismo do ácido gama-aminobutírico, ou seja, ele favorece os efeitos desse neurotransmissor inibitório. Como a maioria dos nossos neurônios se comunica de uma maneira química, o efeito do álcool é sistêmico no nosso sistema nervoso central. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Me parece que alguém levantou a mão virtualmente e eu não consegui ler quem é. Eu, professor, eu queria que você explicasse de novo o pós, que eu não consegui entender muito bem. Vamos voltar lá na imagem, minha cara. Fica mais fácil de você entender. Peraí que eu tenho dificuldade de voltar manualmente. Só um instante, viu? Eu vou descompartilhar, voltar o slide para ficar mais fácil de você entender, tá? Tá bom. Então, cadê a imagenzinha dele? Pronto. Vou recolocar. Então, vamos ver aqui uma imagem. Aqui. Vou ampliar um pouquinho mais. Então, minha cara, imagine que aqui é o terminal axônico do neurônio pré-sináptico. Por que ele é pré-sináptico? Porque ele está antes da sinapse. Está antes da fenda sináptica. Esse aqui é o dendrito do neurônio pós-sináptico. Eu acho, pessoal, peraí, eu vou procurar uma imagem melhor. Que vocês estão vendo só o recorte. Acho que se vocês virem dois neurônios, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu passar rapidinho aqui para a gente chegar em dois neurônios. Eita. Vamos lá, atrás de dois neurônios. Espera aí, minha cara, eu vou achar uma imagem legal aqui de dois neurônios para ficar mais fácil de você entender. Professor, vou compartilhar. Pois não, por favor. Eu tenho, assim, lendo aquela parte que o senhor mandou ler, eu criei na minha cabeça algo para me ajudar a entender. Aí posso contar para ela? Pode, por favor. Enquanto isso, eu vou procurando um neurônio aqui. Ok. Imagina o sistema de venda e revenda. Então, imagina que, por exemplo, eu sou a Amazon e você é uma lojinha aqui de Rio Verde que vai comprar da Amazon para vender. Aí eu sou o vendedor e você, no caso, é o comprador.
E aí eu te vendo o produto no caso, e toda essa ocorrência de eu te vender o produto é a neurotransmissão. Estou te vendendo um produto, estou te dando um produto. No caso, eu sou o vendedor e você é o comprador. Eu, a Amazon, você é a lojinha. Aí, quando você tiver com o produto, você vai vender para outra pessoa. E aí você não vai mais ser o comprador, né? Você vai ser o vendedor. E a outra pessoa vai ser o comprador. Nesse caso, eu, numa primeira instância, fui a pós-sinapse e você quer dizer, a pré-sinapse e você a pós. Porque você estava Brilhante, comprando. minha cara. E depois, quando você foi vender de novo, você era a pré-sinapse e o comprador era a pós-sinapse. É isso. Brilhante. Nunca eu, um dinossauro tecnológico, ia ser capaz de dar um exemplo desse, né, cara? Parabéns. Nossa, ficou muito mais fácil de entender. Brilhante. Realmente brilhante seu exemplo. Né? Como eu não entendo nada disso que vocês falaram, né? Esse Obrigada, processo Lara. cibernético e tal, eu vou atrapalhar a explicação da Lara, que é uma explicação brilhante, que eu tenho certeza que isso que eu levei 10 horas para explicar, ela explicou de maneira bem sintética, bem na linguagem de vocês, mas eu vou trazer agora a linguagem neurofisiológica, né? Parabéns, viu, minha cara? Muito obrigado pela sua ajuda, brilhante sua explicação. Muito boa mesmo. Olha só, minha cara, o que acontece? Vamos lá agora para o exemplo neurofisiológico puro. Então, imagine que isso aqui é um receptor. Isso aqui é um receptor, vocês aprenderam lá na neuroanatomia. O receptor é um aparelho de transdução. A função dele é converter energia ambiental em um impulso elétrico. Isso aqui é um receptor específico, né, da papila gustativa, por exemplo, da língua, pode ser a retina, enfim. Pode ser qualquer tipo de receptor. Os receptores estabelecem conexão com os neurônios sensitivos. Isso aqui é um típico neurônio sensitivo. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque depois eu vou descrever com vocês e vocês vão estudar a taxonomia dos neurônios. Isso aqui é um neurônio sensitivo, só de bater o olho, pela anatomia dele. Neurônios sensitivos tendem a ter o corpo celular mais afastado dos dendritos. Por quê? Gente, já pensou se o corpo celular do neurônio fosse na superfície da pele, por exemplo? No caso de receptores de pressão, receptores de dor, o corpo celular do neurônio sensitivo relacionado à papila gustativa. Já pensou se ele fosse bem pertinho da papila gustativa, ou seja, bem pertinho da superfície da sua língua? Né? Qual que é a chance de você lesionar o corpo celular de um neurônio? Altíssima, né? Então, por isso que os neurônios sensitivos têm essa característica anatômica bem peculiar. Corpo celular bem afastado dos dendritos. Então, aqui estão os dendritos dele. Aqui está, né, a membrana celular. Aqui está o corpo celular afastado. Aqui está o axônio dele, aqui está o terminal axônico dele. Então, esse aqui é o terminal axônico desse neurônio sensitivo, e aqui é o terminal axônico desse neurônio de associação. Neurônios de associação são os neurônios que compõem quem, gente? Sistema nervoso central. Neurônios sensitivos formam o quê, gente? Vias aferentes ou sensitivas. Neurônios motores, que são esses aqui que eu estou mostrando, eles formam o quê? Formam as vias motoras ou eferentes. Então, olha só. O meu exemplo vai ser o exemplo desse neurônio de associação aqui. Tá? Então, olha só. Em relação ao neurônio sensitivo, o neurônio de associação, ele é o quê, gente? Ele é neurônio pré ou pós-sináptico? De novo, gente, olha só. Em relação ao neurônio sensitivo, que é esse aqui. Esse neurônio de associação, que está lá no sistema nervoso central, ele é pré ou pós-sináptico? Pós. Pós. Só que em relação ao neurônio motor, ele é pré ou pós-sináptico? Pré. Pré. Entenderam o raciocínio? Agora que vocês pegaram o exemplo da Lara
E agora que vocês viram, né, a imagem mesmo dos neurônios, acredito eu que vocês não vão mais esquecer. Que, aliás, essa é uma excelente questão de prova, hein, gente? Gostei disso aí, viu? Não tinha pensado nisso. Fantástico, ó. Coloca a imagenzinha, pá. Em relação ao neurônio sensitivo. O neurônio de associação é pré ou pós-sináptico? Aí você vai lá, pós-sináptico. Por que que é pós-sináptico? Porque quem que vai liberar o neurotransmissor aqui, gente? É o neurônio sensitivo, porque é ele que está conduzindo inicialmente o impulso elétrico, que veio de onde, gente? Que veio da transdução realizada pelo órgão sensorial, pelo receptor. Aí o órgão sensorial ou o receptor despolariza a membrana aqui desse neurônio, né? No caso, os dendritos, neurônio sensitivo. O impulso elétrico vem passando aqui, olha ele aqui descendo pela membrana plasmática desse neurônio, chegou aqui no axônio, chegou aqui no terminal axônico, promove a liberação de neurotransmissor. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica, está aqui a fenda sináptica, se conecta nos receptores presentes. Se conecta nos receptores presentes aqui, nessa região dos dendritos, ou aqui na região do corpo celular, e vai levar à despolarização da membrana desse neurônio. O impulso elétrico desce pelo axônio, chega nos dendritos, chega no terminal axônico do neurônio de associação. Aqui ele vai promover a abertura de canal de cálcio promove a entrada do cálcio, que por sua vez promove a liberação do neurotransmissor nessa fenda sináptica. Neurotransmissor se conecta ao receptor aqui no dendrito do neurônio motor, até que finalmente a informação chega aqui na junção neuromuscular. Nem vou entrar nesse detalhe agora com vocês, tá? Porque aqui no músculo nós vamos ter uma placa motora que funciona como uma membrana de neurônio. Eu não vou falar disso agora, que vai bagunçar um pouquinho a mente de vocês. Eu quero só que vocês fiquem com essa imagem. Neurônio pré-sináptico antes da fenda sináptica libera neurotransmissor. Neurônio pós-sináptico tem receptor para o neurotransmissor que é liberado pelo pré-sináptico. Ok, gente? Faltando só 5 minutos. Quero aproveitar para que vocês esclareçam as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Professor, uma Pois coisinha. não. Esse sistema de despolarização e polarização, então ele acontece nas duas, né? Nas transmissões elétricas e nas químicas. Sim. Ah, tá. Eu pensei que era só na elétrica, né? É um processo, só que na elétrica, minha cara, é diferente. Porque você tem um sistema de junções comunicantes, junções iônicas comunicantes, em que você vai ter o próprio impulso elétrico promovendo as alterações nos canais iônicos que, por sua vez, promovem a continuidade ali do impulso elétrico. Já na sinapse química, nós vamos ter um mecanismo que é mediado por um neurotransmissor. O impulso elétrico não abre sozinho os canais iônicos. Ele promove a liberação de um neurotransmissor que esse neurotransmissor é que vai promover a abertura dos canais iônicos. Se for um neurotransmissor excitatório, é um canal iônico de sódio. Se for um neurotransmissor inibitório, um canal iônico de cloreto. Quer dizer, na verdade, tecnicamente, a gente falaria assim, né? O canal de sódio está permitindo ali a entrada de cátions e o canal de cloreto a entrada de ânions. Eu não vou entrar nisso, senão a gente vai bagunçar muito. Para o estudante de psicologia já está ficando traumático relembrar da química, ainda mais se começar a falar de cátion, ânion, aí vocês vão ter pesadelos hoje à noite, né? Para mim está sendo ótimo. Que bom, eu fico contente de encontrar um estudante de psicologia que compartilha da minha paixão aí pela neurofisiologia, por esses mecanismos incríveis que são a base do funcionamento da mente, meus caros. Eu quero que vocês entendam o seguinte, nós não estamos aprendendo isso pelos neurônios. Nós estamos aprendendo isso para entender como funciona o nosso sistema nervoso, qual que é a função básica, gente, do sistema nervoso? Nunca esqueçam disso. É produzir comportamento.
O comportamento é produto do nosso sistema nervoso. Nossos processos mentais são produtos do funcionamento do sistema nervoso, tá? Gente, 2 minutos apenas, tenho que me despedir de vocês para partir lá para a turma B. Vou pedir, quem não leu ainda, gente, dá uma lidinha lá no capítulo, tá? Faça a revisão do capítulo 1, que é a neuroanatomia, e depois do capítulo 2 ali, que é a parte de neurofisiologia, tá? Na próxima aula eu vou entrar mais detalhadamente no mecanismo de transmissão neuronal. Tá bom, meus caros? Felicidades a todos vocês. Se tudo deu certo na gravação, eu devo postar para vocês no mais tardar amanhã, para vocês revisarem a aula e assistirem novamente, tá? Boa noite a todos, parabéns pelos comentários. Até breve. Boa noite.